Olá pessoal, esta aula, o conteúdo destina-se ao terceiro ano e turmas de pré-ENEM. Bom, vamos falar hoje sobre todas as transformações pelas quais o Brasil passou no interior do Império Português a partir do momento em que a família real portuguesa veio para o Brasil. Para que você possa compreender o contexto em que a família real portuguesa veio para o Brasil, é fundamental que você tenha em mente a conjuntura existente na Europa ao final do século XVIII e início do século XIX. Ao final do século XVIII, como desdobramento da Revolução Francesa, subia ao poder na França, com apoio da burguesia francesa, o general e político Napoleão Bonaparte. Por uma série de atributos, principalmente do ponto de vista político, a burguesia francesa entendia que o Napoleão era a melhor alternativa política que o momento exigia para a sociedade francesa. Portanto, com o apoio da burguesia francesa, Napoleão chegava ao poder. Acontece que a chegada do Napoleão Bonaparte ao poder vai inaugurar, no cenário geopolítico europeu, um novo momento de tensão geopolítica entre essas duas nações. De um lado, a Inglaterra, grande protagonista, principalmente do ponto de vista econômico, político e militar no cenário europeu, e do outro lado, a França do Napoleão. Napoleão passa a imprimir à França uma política na qual a pretensão bonapartista é transformar a França em um grande protagonista no cenário geopolítico europeu. Naturalmente, a pretensão do Napoleão Bonaparte se choca com o interesse da Inglaterra e essa relação conflituosa vai acabar desembocando em uma série de guerras. Essas guerras, elas vão ser travadas no continente europeu e, como desdobramento dessas operações militares entre franceses e ingleses, nós vamos ter o famoso bloqueio continental, o bloqueio de Berlim. É um bloqueio, é um embargo econômico imposto pelo Napoleão à sociedade inglesa. Impossibilitado de derrotar militarmente a Inglaterra, exatamente por não dispor mais de um efetivo militar naval que pudesse garantir à França condições de invadir a ilha, a Inglaterra, o Napoleão, com uma grande influência sobre a Europa continental, decide estabelecer um embargo comercial à economia inglesa. Por que este embargo comercial? Ora, é fundamental que você lembre que nós estamos falando de um país cuja estrutura econômica já é uma estrutura industrializada, em processo intenso, portanto, de industrialização. Um país cuja economia industrializada necessita continuamente ampliar seu mercado consumidor. Na lógica napoleônica, incapaz de derrotar militarmente a Inglaterra, o Napoleão imagina ser possível impor aos ingleses um embargo comercial, tentando dificultar a comercialização de produtos ingleses pela Europa continental, já sob influência do Napoleão. Napoleão, portanto, faz uma forte pressão para que Portugal deixe de ter relações comerciais com a Inglaterra, e, do outro lado, a Inglaterra também fará uma poderosa pressão diplomática e militar para que Portugal não faça a sua adesão ao bloqueio continental. E eu chamo a tua atenção, você que está aí em casa estudando, eu chamo a sua atenção para que você lembre que nesse cenário de conflitos na Europa, Portugal, minúsculo país da Península Ibérica, será alvo de uma grande pressão, tanto por parte de franceses, quanto por parte de ingleses. Se o Napoleão, por um lado, ameaça invadir Portugal, ocupar Portugal militarmente, caso os portugueses não façam a adesão ao bloqueio continental, do outro lado, a Inglaterra também faz uma poderosa ameaça militar aos portugueses, exatamente pressionando Portugal para que este país não faça adesão ao bloqueio continental. A pressão inglesa ela é significativa e já havia exemplos desta pressão inglesa na Europa. Vale ressaltar para vocês que a Inglaterra já havia ameaçado e cumprido a sua ameaça militar a um país que na Europa continental aderiu ao bloqueio continental. Ou seja, a poderosa marinha inglesa já havia dado demonstrações do seu poderio militar, bombardeando a capital da Dinamarca, exatamente por conta deste país, a Dinamarca, ter feito a sua adesão ao bloqueio continental. Não é, portanto, por acaso
o fato dos ingleses terem deslocado para a frente de Lisboa uma esquadra de guerra com os canhões apontados para Lisboa. E segundo declarações do diplomata inglês estabelecido em Lisboa, a pressão inglesa ela era clara. Portugal, aderindo ao bloqueio continental, seria bombardeado, Lisboa seria bombardeado, e Portugal perderia a maior colônia portuguesa na América, que era exatamente o Brasil. Em meio a esse conjunto de pressões, tanto por parte da Inglaterra quanto da França, acordos vão se estabelecendo nesse cenário geopolítico. Napoleão consegue, com o apoio da Espanha, estabelecer o famoso Tratado de Fontainebleau, no qual a Espanha permite que as tropas napoleônicas passem por seu território para invadir Portugal. Portugal, por outro lado, por meio de um acordo secreto com a Inglaterra, chamado Convenção Secreta, Portugal aceita receber o auxílio inglês para que seja organizada em Portugal a reação, a resistência à invasão napoleônica, e nesse intervalo sejam feitos os preparativos de deslocamento da família real portuguesa para o Brasil, escoltada pela Marinha inglesa. É nesse cenário que a família real portuguesa acaba chegando ao Brasil. A partir do momento em que a família real portuguesa chega ao Brasil, nós passamos a ter um outro momento histórico na relação de Brasil com Portugal, no interior, portanto, do Império Português. É fundamental que você leve em consideração que, a partir do momento em que a família real chega ao Brasil, o papel do Brasil no interior do Império Português, ele sofrerá modificações expressivas e significativas no ponto de vista político, econômico e social, inclusive do ponto de vista cultural. O primeiro cenário que resulta da vinda da família real portuguesa para o Brasil é, portanto, um processo que nós chamamos de interiorização da metrópole ou de inversão brasileira. O papel do Brasil no interior do Império Português, ele se inverte. O Brasil, de colônia, passa à condição de sede política e administrativa do Império Português. Ou seja, o Império Português ele será gerido não mais a partir de Lisboa, mas sim a partir do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro assume, portanto, a condição de capital do Império Político Português pelas circunstâncias existentes lá na Europa. Vale ressaltar que a invasão napoleônica, de fato, se concretiza. De fato, os franceses invadem por um curto período Portugal, né? Atravessam pela Espanha e chegam a Portugal. E quando é que esse papel do Brasil, ou melhor, qual é o marco que indica esta mudança do papel do Brasil no interior do Império Português? O marco, um dos vários marcos, é exatamente o famoso decreto de abertura dos portos, assinado pelo Dom João, já aqui no Brasil, que na prática significa o fim do pacto colonial. Portanto, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas coloca o Brasil em uma nova condição jurídica no interior do Império Português. A elite agroexportadora brasileira, ela passará a desfrutar de uma condição que não havia no passado. A elite agroexportadora brasileira poderá, portanto, vender seus produtos para quem quiser e nas circunstâncias que sejam convenientes a ela, acabando, portanto, com a intermediação de comerciantes portugueses. Vale ressaltar que em 1815, mais uma vez, o papel do Brasil no interior do Império Português ele sofre uma importante modificação de natureza política. Em 1815, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido a Portugal. Ou seja, o Brasil, de colônia, passa a sede administrativa do Império Português a partir do momento que a família real chega ao Brasil e promove o decreto de abertura dos portos. E em 1815, o Brasil agora mantém o mesmo status jurídico de igualdade, portanto, com Portugal. O Brasil, passa a ter um outro status jurídico de igualdade com Portugal. O Brasil é elevado à condição de reino. A partir, portanto, de 1808, com a presença da família real portuguesa no Brasil, o Brasil passará por importantes transformações de natureza política, econômica, social e
cultural, com vários desdobramentos no cotidiano da corte e da cidade do Rio de Janeiro. Um dos primeiros desdobramentos mais importantes é exatamente a incorporação de novos hábitos por parte da elite agroexportadora escravista brasileira, notadamente a elite escravista estabelecida na região chamada de Centro-Sul. A elite do Rio de Janeiro, a elite paulista e a elite mineira, pela proximidade política e geográfica com a corte, ela vai ter a necessidade de assimilar uma série de novos hábitos, de novas atitudes, que configuram a necessidade de ter uma etiqueta de relação, de comportamento em relação aos nobres, em relação à família real portuguesa que está no Brasil. Dom João chega ao Brasil na condição de príncipe regente e, alguns anos depois, será coroado rei do Império Português, já aqui no Brasil. Na próxima aula, continuaremos falando sobre os desdobramentos da presença da corte portuguesa aqui no Brasil. Um abraço.